Primeiramente, esse exercício 4. De quantos modos podemos colocar 7 bolinhas de sinuca em fila, sendo todas distintas, exceto 3 delas que são idênticas? Então, você tem assim, ó, 7 bolinhas. Três delas são iguais. E aí o resto é cada uma de um jeito. E aí você quer enfileirar essas bolinhas. Tá? Normalmente, para enfileirar, você teria uma permutação de 7. Ok? Permutação de 7. E isso dá 7 fatorial. Ok. O que está errado com isso? Qual que é a lógica desse problema que está errado? Você tem 7 fatorial, tá certo? Você vai permutar esse 7 aqui, ó. Só que, no entanto, você tem uma repetição de 3. Tá? Essa repetição, ela tem que tomar cuidado. Porque se você trocar só elas de lugar, você não vai gerar uma fileira nova. Tá? É isso, aí está o problema. Então, nós não temos somente uma permutação de 7. Tá? Você tem uma permutação de 7 elementos em que se repetem 3. Então, uma permutação de 7 com repetição de 3 elementos. Tá? E isso é só você seguir a estratégia. 7 fatorial. Pronto, repete aí que eu já buguei toda. Então, ó. É a mesma coisa. Imagina que você tem letras. Tá? Na mesma coisa das palavras. Tá? Imagina que você tem letras. Você vai embaralhar essas letras, vai embaralhar essas bolas, tá? Você teria 7 fatorial, que é uma permutação de 7 elementos. Tá? Só que como você tem 3 bolas aqui que são iguais, quando você permuta entre elas, você não gera uma configuração nova. Então, você tem uma permutação com repetição. Tá certo? Que é aquilo Ou que a seja, gente viu na aula anterior. isso vimos na aula passada. Você tem 7 elementos que vão trocar de lugar, só que 3 deles se repetem. Tá? Então, permutação de 7 com repetição de 3. Aí é assim que a gente indica essa permutação. E aí é 7 fatorial, 3 fatorial. Você deve estar se perguntando, e se tiver mais elementos que se repetem? Aí você vai colocando todos eles aqui no denominador, um por um. Ok? Entendi. Fazendo isso daqui, como eu expliquei na aula passada, você vai abrir o maior até chegar no menor. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E embaixo você tem um 3 fatorial. E você vai simplificar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E aí você tem como resposta 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Prof, Pode falar. eu poderia cortar o 3 com o 6? Não. Ah, tá. Peraí, vamos lá. Você quer cortar o 3 fatorial com o 6. É. E aí, mas não vai sobrar nada aqui não, né? Como assim? Tá, ó. 3 fatorial vale 6. Isso é fato. Então, você cortar o 3 fatorial com 6, tá beleza. Tá? Mas eu já vou deixando assim, porque futuramente essas simplificações vão ficar muito, muito importantes para a gente. Vocês vão fazer contas somente com essas simplificações, porque vocês vão ter vários fatoriais para trabalhar. Então, já é interessante que vocês tenham essa estratégia em mente. Tá? Entendi. 7 vezes 6 dá 42. 5 vezes 4 dá 20. Então, isso aí ficou de resposta 8, 4, 0.
440. Letra B de bisteca. Tá ok, gente? Olha só. Se você não olhou para a tarefa, se você nem leu isso daí, você não ficou com dúvida nenhuma. Agora, se você tentou fazer, você ficou com dúvida. É natural. Agora, se você veio para a aula e viu eu fazendo, você vai falar, nossa, que fácil. Até você tentar fazer um sozinho. Aí você vai ver o nível de pensamento que tem que ter para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, Verdade, professor. eu vou enfatizar para vocês. Vocês têm que tentar fazer sozinho. Senão vocês vão travar depois. Número 5. Prof, mandaram uma pergunta aí no chat. Deixa eu ver. No chat. Isso. Cadê? Ah, tá. Ó, qual a conclusão? Que tinha que é uma permutação com repetição? Foi isso que você não acompanhou? Tá. É aquela história. Se você pensar como um anagrama, tá, como letras que vão se embaralhar, ok. Pensa o seguinte, eu estou fazendo uma fila. Tá? Eu fiz essas 7 bolinhas aqui, enfileirei elas desse jeito. Eu posso trocar essas duas de lugar, eu gero uma configuração nova. Eu posso trocar essas duas de lugar, eu gero uma configuração nova. Agora, quando eu troco só as azuis aqui de lugar, por exemplo, se eu inverter essas duas, eu não gero uma configuração nova. Tá? É por isso que você tem que prestar atenção. Se tem repetição ou se não tem repetição. Se fossem 7 bolas distintas, seria 7 fatorial. Uma permutação de 7. Acabou. A primeira bolinha, no primeiro espaço tem 7 bolinhas, depois 6, depois 5, depois 4, até chegar em 1. 7 fatorial. Só que, nesse caso, tem 3 que repete. Como repetiu 3, você tem que eliminar essas repetições. Tá? E para eliminar essas repetições, você pensa, quantas repetições tem? Ah, são 3. Como elas permutam entre elas, 3 fatorial. Tá? Então, você tem 7 fatorial, que é o total, com 3 fatorial de repetições. Você divide um pelo outro, você tem o total de casos, que é o 840. Ok? Olha só, essa número 5, ela é parecida. Tá? Ó, em um torneio, um time teve 7 vitórias. Então, são 7 vitórias. 4 empates e 4 derrotas. Totalizando 15 partidas, certo? Ok. A quantidade de maneiras distintas que esses resultados podem ter ocorrido. Então, você vai pensar o seguinte. São 15 partidas. Tá? A primeira partida pode ser uma vitória, uma derrota ou um empate. E assim vai. Você vai preencher essa sequência até você ter os 15 valores. Eu vou colocar um exemplo aleatório aqui. Ó. Imagina que seja vitória, vitória, aí empate, empate, aí derrota, 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 aí vitória, 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 aí tem mais 2 empates, vou colocar um empate, 3, 2, 5, aí vou colocar uma vitória, um empate e uma derrota. Tá? Vocês entenderam que isso aqui é um exemplo, ó. 2, tá faltando uma vitória. Vou colocar uma vitória a mais que eu isso. Ó, 3, 6, 7 vitórias
2, 3, 4 empates e 3, 4 derrotas. Essa daqui, ó, é uma configuração possível. Tem que entender isso. Então, coloquei um exemplo aqui. Para você conseguir todas as configurações possíveis, você tem que ir invertendo isso daqui, trocando a ordem das coisas. Tá certo? Ou seja, você tem 15 objetos que você está perguntando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, são 15 objetos. Ou seja, é uma permutação de 15 elementos. Mas, tipo, eu não posso colocar uma vitória a mais. Não, não, não. Você tem que colocar exatamente o que o exercício falou. 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Entendi. Tá? Aí, o que está acontecendo? O que nós temos de repetição aqui? Nós temos essas 7 vitórias de repetição, depois desses 4 empates e depois essas 4 derrotas. Então, você tem aqui, ó, uma repetição de 7, 4 e 4. Ok? Novamente. Espera essa moto passar aqui dentro da minha casa. Se você tivesse só os 15 elementos permutando, fosse 15 elementos diferentes, ok, permutação de 15, 15 fatorial, acabou. Nesse caso, nós temos elementos repetidos. Então, precisamos contar com isso. Então, tem 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas repetidas. Tá? Se você trocar uma vitória com uma derrota de lugar, você gera uma configuração nova. Agora, se você troca vitórias, ou derrotas, ou empates de lugar, você não está gerando uma configuração nova. Tá? Então, por isso que nós temos a permutação com repetição. E como que eu calculo isso? 15 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. Ah, ok. Então, ó, eu vou abrir esse 15 fatorial até chegar nesse 7. Então, é 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, não vai dar. Vou colocar um pouco mais para o Olha só. Abri o 15 até chegar no 7 fatorial. Depois eu tenho 7 fatorial. E aí eu vou abrir esses dois 4. Então, 4, 3, 2, 1. E aí, 4, 3, 2, 1. E agora nós vamos simplificar o que der aí. Se você é daqueles que empurrou com a barriga a simplificação até agora, mano, você está enrolado. Está muito enrolado. Então, a conta que você vai ter que fazer. Simplifica o 7 fatorial com o 7 fatorial, que é o maior. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui de cara, olha só. 3 vezes 4 dá 12, não dá? Isso aqui é 12. Então, eu posso eliminar com esse 12 aqui, ó. Aí, eu tenho aqui embaixo também 8. 2 vezes 4.
Ó, 2 vezes 4 que dá esse 8. Já tira esse 8 daí. Tá? Aí, agora eu fiquei assim, ó, eu vou até para não confundir, eu vou colocar aqui, ó. 15, 14, 13, aí ficou 11, 10, 9. E embaixo, o que sobrou? 3 vezes 2 vezes 1. Ah, esse 1... Simplifica o 3 com 15 e o 2 com 10 ou 14. Acho que 14 é melhor. 3. Vamos seguir essa ideia aí. 3 com 15. Sobra 5 aqui. E aí o 2 com 14 sobra 7. Aí ficamos com isso aí, então, de resposta. 5 vezes 7, vezes 13, vezes 11, vezes 10, vezes 9. E é fazendo aqui de cabeça. 5 vezes 7... 450.450. 10 vezes 9. E dá 450 e 450. E isso está representado na letra A. Letra A de altar. Belezinha, pessoal? Então é só multiplicar. É só multiplicar, é bem simples. Deixa eu tirar um print. Aí. Vamos lá. Tudo bem essa, pessoal? Lembrando, eu gosto sempre de falar aos seus alunos, sempre é possível você listar todas, tá? Demora um pouquinho, talvez demore sua vida toda para você listar tudo isso, mas sempre é possível. O plano aqui não é muito bom, não. Vou pegar o outro plano. Vamos lá. Agora eu vou fazer na página 231. É o exercício número 8. Três ingleses, 4 americanos e 5 franceses. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses. Mano do céu, o que foi que está dando eco hoje? Deixa eu baixar aqui. É isso. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada? Ah, tá, eles vão fazer fila. De modo que o primeiro da fila seja um francês. Então, 3 ingleses, 4 americanos, 5 franceses vão ficar dispostos em linha, de modo... Ah, não li essa frase. De modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. Opa! Quantas pessoas nós temos? 5, 9, 12. 12. Tá. Então, são 12 pessoas. Se eu fosse colocar as 12 pessoas, todo mundo em fila, seria 12 fatorial, sem problema nenhum. Então, eu tenho aqui, 12 espacinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12. Então, são grupos, os 3 ingleses têm que ficar junto, os 4 americanos têm que ficar junto e os 5 franceses têm que ficar junto. Entretanto, o exercício fala, o primeiro da fila tem que ser um francês. Então, necessariamente, tem um bloco aqui, ó, com os 5 franceses. 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, tem que ser os 5 franceses. Pode ser qualquer um deles na frente. Então, aqui, ó, nesse bloco, eu tenho aqui 5 fatorial. Melhor, vou fazer assim. Tem aqui uma permutação de 5. Tudo bem esse começo do raciocínio? Tá? Sim. Ocupando esses 5 espaços, como o primeiro da fila tem que ser um francês, e todos os franceses têm que ficar juntos, então aqui eu tenho 5 possibilidades, eles vão se alternar aqui. É uma permutação de 5. Agora, porventura, eu vou colocar aqui os 3 ingleses, realmente aqui não importa mais. Eu vou colocar os 3 ingleses, isso seria uma permutação de 3. E, por fim, eu tenho aqui os 4 americanos, tá? Que seria uma permutação de 4. Até aí tá beleza, certo? Estou atendendo o que o exercício pediu. O francês na frente, então, os 5 franceses estão aqui, aí os 3 ingleses juntos no meio, e depois os 4 americanos no final. Só tem um detalhe. Para eu calcular tudo isso daqui, eu tenho uma permutação de 5, vezes uma permutação de 3, vezes uma permutação de 4, e você tem que lembrar que esses 2 grupos podem trocar de lugar. Esse grupo não. Esse grupo fica no primeiro. Agora, esses 2 podem trocar de lugar. Então, eu tenho mais uma, vezes uma permutação de 2 aqui, ó. Tudo bem? E por que você não dividiu isso por uma permutação de 12? Como é que é? Não dividiu? É, Fala de novo. que nem no anterior que você fez P dividido por Tá. P. No anterior, eu tinha repetição. Aqui eu não tenho repetição. São 12 pessoas diferentes. Entendi. Qualquer pessoa que eu trocar de lugar é uma fila nova. Então, isso daqui vai dar, ó, 5 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Professor, por que uma permutação de 2? Vamos lá. Quanto à permutação de 5, 3 e 4, tá beleza. Você não... Beleza, né? Uhum. Por que a permutação de 2, então? Porque esses 2, eles podem trocar de lugar. O grupo todo, tá? Eu posso colocar o grupo de, o que é isso aqui? Inglês aqui e depois o de americano, ou eles podem inverter. Eu posso ter um grupo de americano ou um grupo de o que é isso aqui? Grupo de americano e de inglês. Inglês. Tá? Agora, eu estou atendendo isso porque o primeiro tem que ser um francês. E se eu não tivesse isso do primeiro ser um francês, os 3 grupos poderiam permutar entre si. E aí aqui seria uma permutação de 3 e não uma permutação de 2. Entendeu? Entendi. Obrigada. Essa conta aqui, quanto é que tá? Alguém fez? 34.560. 34.560. E isso dá quanto? Letra A.
Maravilha. É bastante comum ter exercício assim, tá? Inclusive, se eu não me engano, na aula anterior ou na passada, não sei, eu fiz um exercício que era de livro. Lembra? De juntar os livros. É a mesma ideia, tá? É a mesma roupagem, é só você adaptar ele. Agora é o exercício número 1, que fala de anagrama. Quantas palavras podemos formar, independente de terem sentido ou não? Ah, isso é frase. Com as 9 letras da palavra borboleta. Beleza. Anagrama é relativamente simples. Ou repete ou não repete. Só que a gente tem que saber quantas letras tem. Então, são 9 letras. 2, 4, 6, 8, 9. E temos repetições. Quais são essas repetições? 2B, 2B e 2O. 2B. Tá? E também temos 2O. 2Os. Deixar aqui. Tá, então é bem tranquilo. Você tem uma permutação de 9 elementos com repetição de 2 e 2. Isso vai dar 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Esse é um daqueles exercícios que deixa... Ah, não. Tem exercício que deixa assim a resposta. Ele te entrega assim a resposta. Esse aí não foi um deles. Então, você teria que fazer isso daqui, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fatorial, 2, fatorial, 2 vezes 1. Simplificou aqui. Dá para simplificar esse 2 com esse 4 ainda, sobra um 2 aqui. E aí, meu querido, ó, dele multiplicar. Eu vou fazer aqui a conta com fatorial. 9 fatorial. O Google faz isso, tá? Dividido por 2 fatorial. Noventa 720. Noventa 720 está contemplado na letra B. B de bisteca. Opa, não, B de bolo de chocolate que eu tenho ali com um chazinho quente que está saindo agora. Traição, professor, traição. Agora. Isso é maldade, professor. Opa, vocês estão em casa também, velho. Só fazer. E a mãe deixa ficar gastando comida? Nossa, vocês devem estar comendo não, que nem um diabo em casa. Eu sei porque eu estou comendo aqui. Eu acabei de comer uma panela de pipoca. Ficou claro esses dois, gente? Tá ok? Sim. Fechou. Agora, enquanto eu vou apagando aqui, dá uma olhada nessa mesma página, o número 4. O total de números de 7 algarismos que ele fala aí. Ah, o número 4. Perde aí 2 minutinhos tentando fazer.
Mano, é zoado, né? Pode falar, é zoado. Você tá lendo isso daí, você tá falando, que porra é essa? Como assim? Tá pensando nisso, certeza. Oh, meu Deus! Como é que faz isso? É só multiplicar. É complicado. Isso vem com prática, né, gente? Com prática. Enquanto você não sentar, pegar 10 exercícios e não conseguir fazer nenhum, é assim mesmo. Você pega 10 e não consegue fazer nenhum. Você fala, nossa senhora. Aí você está apto para ir para a próxima página, que é começar a fazer os exercícios. Vamos lá, gente, zoeira. Esse aqui é esquisitão mesmo, mas isso aqui é meio passado. Você quer um número com 7 algarismos. Primeiro, que número é esse? Na casa dos milhão, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. O produto desse número, tá? Você pegar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse, tem que dar 14. Quais números multiplicados dão 14? 7 vezes 2. 7 vezes 2. Perfeito. Então, esse número tem que ter um 7 em algum lugar e tem que ter um 2 em algum lugar também. Então, Tá o certo? restante vai ter que ser 1. E o resto é tudo 1. Muito bom. Então, um exemplo seria esse número aqui, ó. 1, 7, 1, 1, 1, 2, 1. Quando você multiplicar todos esses números, o resultado não vai dar 14? Aham. Ah, então. Aí é o seguinte. Todos os números, é só você permutar isso agora. Tá? Se você trocar esse 7 com esse 1, você tem outro número. Se você trocar o 2 com esse 1, você tem outro número. Agora, se você troca os 1s, você não tem um número novo. Então, você tem uma permutação com repetição. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, uma permutação de 7 elementos. Com repetição de quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Uma repetição de 5. Isso é 7 fatorial sobre 5 fatorial. E dá 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Fatorial. E olha só, então, fica 7 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? 42? 42. Então, você tem 42 números que dá na letra D de domingo. O que vocês estão alvoroçados aí no chat? Professor, por que você não abriu o fatorial de 2? Ou de 5, falei errado. Ah, tá. Porque é o seguinte, ó. Aqui em cima já ia aparecer um fatorial de 5, né? Que eu simplifiquei ele com ele lá de baixo. É um atalho que a gente tem. Sempre pega o maior fatorial e abre até o menor para você poder cortar. Se estiver repetindo, né? Tipo, em cima e embaixo. Se tiver o mesmo. Assim, se você tem 9 fatorial em cima e 6 fatorial embaixo, você abre o 9 até chegar no 6.
Aí corta os dois. E aí corta os dois. Beleza. Beleza. Vamos fazer o próximo agora, que é o exercício. Esse tá tranquilo, que é o número 5, da mulher e do homem. Tá? Vou deixar vocês pensando aí 2 minutos. Eu vi aí que o Alexandre falou: nossa, se o vestibular espera que eu tenha isso tudo em mente, não é só isso, não. É isso e muito mais. Para que já tá doendo. Maldade, cara. Se não, todo mundo passava em medicina, todo mundo passava em matemática, todo mundo passava em tudo. Não ia ter concorrência, que ia ser fácil. E esse daí, minha gente? Bora lá, gente. De quantas maneiras podemos enfileirar 5 mulheres e 3 homens, de tal maneira que os 3 homens sempre permaneçam juntos? Não teve uma parecida dessa na tarefa? Acredito que sim. Ó, 5 mulheres e são 3 homens. É a mesma coisa que você pensar naquela história do cinema. Tá? Você vai enfileirar todo mundo e aí tem pessoas que têm que ficar junto. Então, nesse caso, são os 3 homens que têm que ficar juntos. Então, pensa comigo. São 8 espaços. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tá? E os 3 homens têm que ficar juntos. Não importa aonde eles vão ficar, desde que eles fiquem juntos. Tá? Qual é a dica que eu dei para vocês? Não sei se vocês vão lembrar. Sempre que precisa gente ficar junto, conta como se fosse um só. Tá? Então, ó, eram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como esses 3 se tornam 1, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam essa parte? Aham. Então, você tinha lá 8, você tem 8, só que esses 3 ficam juntos, então você tem 6. E esses 6 vão permutar entre eles. Tá? Então, nós temos uma permutação de 6. Ok? E os homens vão permutar entre eles. Para cada configuração que tiver, os homens podem permutar entre eles. Então, vezes uma permutação de 3. Isso fica 6 fatorial vezes 3 fatorial. Letra C de churrascão. Tudo bem? Peraí, por que 6? Vamos lá. Você tinha 8 pessoas. Só que desses 3 são homens. Esses 3 homens, você vai juntar eles. Então, eles ocupam um espaço. Um espaço para os homens e 5 espaços para as mulheres. Então, são 6. Entendi. Valeu, prof.
Ô, professor, eu Fala. assisti a aula passada, assisti essa, mas ainda até agora eu não entendi, porque tem hora que você divide e tem hora que você multiplica. Eu vou dividir quando tem repetição. Tá. Simples assim. Quando tem Quando- repetição, quando tem elemento igual, aí eu vou dividir. Tá. Aqui eu não tenho elemento igual. Eu estou contando etapas, digamos assim. Primeiro eu vou organizar todas as mulheres e deixar o espaço dos homens. Aí organizei todo mundo, aí eu vou pegar os homens e trocar eles de posição. Tá? Então, eu tenho uma permutação de 6, que é as mulheres e os homens, e agora trocando de lugar só os homens, com uma permutação de 3. Tá bom, minha gente? Entendi, professor. Obrigada. Cadê o nosso horário? Tá? Presta atenção no resumo da aula e eu vou passar uma tarefa no Classroom e essa tarefa vocês vão ter que me entregar. Tá? Sempre da quinta para terça vocês vão ter que me entregar, que é um espaço maior de tempo para vocês fazerem. Tá beleza? Manda um salve aí no chat, manda um nome completo e a turma, não esqueça de colocar a turma, que é importante. Tá? E um abraço. Tchau, Éder. Bom final de semana aí. Quê? Bom final de semana. Ô, é nóis. Você também. Falou, prof. É um Felipe Barbosa do terceiro B aí. Tá, professor? Tchau, tchau. Bom final de semana. Você também.